O ator Sonny Chiba teve influência sobre diversos aspectos do cinema japonês. E talvez aquele que mais nos impacte seja o fato de que ele montou o Japan Action Club, que era uma escola de formação de dublês, o qual é responsável pelo fornecimento de justamente de artistas de ação para as mais diversas obras, inclusive os nossos queridos tokusatsu, mais precisamente nossas aventuras de super-heróis japonesas como Jaspion, Changeman, Flashman e por aí vai. E o que ocorre é que entre as diversas obras que ele fez, teve uma de lobisomem, o que já é uma coisa interessante, porque o lobisomem é uma história ocidental, então a gente tem uma reinterpretação de um mito europeu pela visão japonesa. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje eu vou falar sobre o filme Lobisomem Enfurecido, de 1975, o que é uma coisa bem interessante, por causa que o Osamu Tezuka, o grande pai do mangá japonês, não o pai do mangá moderno, que mangá, assim, produção de quadrinhos já existia décadas antes do Japão, né? E muito do aspecto atual e da visão atual da animação japonesa teve um mega impacto justamente das obras do Tezuka. E o que acontece é que ele chegou a fazer uma obra chamada Os Vampiros, na época, ó esse tijolão lindo e maravilhoso, que apesar do nome, é justamente uma mega história sobre um clã perdido de lobisomens, no qual quase todo mundo é exterminado, e temos um garoto lobo que pega e tenta sobreviver no meio da cidade, tendo uma série de incidentes que acabam acontecendo. Inclusive, um dos personagens é o próprio Tezuka, tendo que pegar e lidar com a criança monstro. O que é bem curioso, porque mesmo no cinema mais recente, nós temos o filme Crianças Lobo, do estúdio Ghibli, que inclusive tem uma análise fantástica dentro do canal Claquete de Papel, do YouTube, dê uma olhada lá do meu querido amigo Henry, e o que ocorre? Então a gente já tem essas várias leituras, né? E aqui acaba sendo uma delas, tanto que não temos um lobisomem que se transforma numa criatura lobo, mas uma outra interpretação que já vou comentar com vocês aqui. Então a primeira parte do vídeo é sem spoilers e a segunda parte é com spoilers. Pois bem, qual é finalmente essa história, Luiz? Então, aqui nosso protagonista é o último sobrevivente de um clã de lobisomens e que atua justamente como uma espécie de policial detetive no Japão atual, sendo que ele tem que investigar uma série de assassinatos que parecem estar ligados a um fantasma em formato de tigre que ataca as pessoas. Então, ele vai lá investigar o que essas pessoas têm em comum, começa a ser inclusive perseguido pela máfia por causa disso, né? E acaba vendo uma série de esquemas que vão escalonando até a alta política do Japão, né? E é bem interessante, porque, como eu comentei, o Sonny Chiba é um ator de ação. Então, nós temos um vídeo mais sombrio, filme de detetive de um lado, né? Um detetive com todo o aspecto sobrenatural do outro, né? Afinal, temos tanto a questão da gangue da gangue, não é gangue de lobisomens, galera, mas das gangues pegando, atacando e combatendo, ao mesmo tempo que temos todo um componente sobrenatural na história, e temos também ele com o próprio componente sobrenatural, já que é bem evidente nos combates como a agilidade e força deles são muito acima de um ser humano. E o que ocorre? Ao invés de virar um lobo, a ideia básica é que quanto mais próximo da lua cheia, mais forte, resistente e ágil ele é, o que ocasiona em cenas fantásticas de combate desarmado. Então, se você curte John Wick, eu acho que você vai amar esse filme. Claro que como ele é um filme de lobisomem, ele tem de uma parte muito mais sombria, muito mais pro terror. Então, temos uma parte muito mais gore que aparece, né? E mesmo temos uma certa parte de sacanagem, né? Já que no melhor estilo James Bond, todas as meninas importantes que aparecem na história acabam se apaixonando pelo cara. Mas estamos falando de 75, onde inclusive James Bond estava no auge. Então faz todo sentido você ter um mega herói que atue mais ou menos dessa forma. Inclusive, como eu disse, se você gosta de só de tokusatsu, se gostaria de uma coisa mais adulta, Lobisomem Enfurecido é um prato cheio, com toda a questão do drama, a tragédia pessoal, a ação desenfreada e a falta total de censura para poder pegar e gerar todas as cenas de ação dentro
dentro da trama, né? E é bem interessante porque fala combate desarmado, porém a gente tem várias vezes onde a gente tem armas usadas pelos criminosos, né? Porém, é uma coisa mais restrita, já que a gente tem que lembrar que no Japão existe toda uma legislação há décadas que proíbe o porte de arma pela maioria dos cidadãos japoneses, né? Então você tem que ser ou ter toda uma questão de super autorização policial, ou normalmente a pessoa é herdeiro de uma arma cujos avós acabaram lutando justamente na época da Segunda Guerra. Então, é bem interessante como tem todo esse conceito de que a ideia muito é, se você é um cara do mal, você tem uma arma de fogo, sabe? E é bem interessante com todo esse conceito, porque mesmo a tribo dele, ele é o último sobrevivente, foi caçada, né? Então, essa questão da arma de fogo como uma coisa ruim é importante, extremamente destacada dentro do filme. E que faz sentido se a gente pensar que depois que teve a saída dos últimos postos militares americanos no Japão, e nos anos 60, 70 ainda estava ocorrendo essa saída, o pessoal realmente ficou os pés os Estados Unidos ficou os pés lá firme. Tem toda uma campanha até hoje para tentar pegar e remilitarizar e aumentar o acesso de armas de fogo no Japão, né? E esse filme faz assim, fica bem explícito qual ele é totalmente contra, sabe? Inclusive até dando uma coisa meio uma mensagem muito de como uma Japão corrompido por a questão muitas vezes de você exercer poder, autoridade e toda a questão do conservadorismo, da questão inclusive de preconceito, já que é justamente por a tribo de lobisomens dele foi morta justamente por ser lobisomens, não por atacar as pessoas, mas por ser uma coisa diferente. E em toda a trama, muitas vezes você tem alguém de alta autoridade, aparece alguém no meio do trajeto que tem alguma posição diferente e a pessoa é simplesmente eliminada ou tratada como uma simples arma para atingir os seus objetivos, né? Então existe muito essa luta por trazer justiça em meio à humanidade. Não é uma coisa tipo, eu vou me vingar dos humanos, mas eu vou trazer a justiça a todos que são vítimas desse tipo de injustiça de uma forma ou de outra. E isso acaba resultando, muitas vezes, vezes que ele não ataca simplesmente para eliminar ou matar alguém. Ele elimina justamente por muitas vezes por autodefesa. Ele só vai pegar e eliminar uma pessoa se for alguém que realmente se for um assassino convicto que vai pegar e eliminar várias outras pessoas no processo. Então, existe todo um senso de moralidade e justiça que ele tem dentro dele. E tudo isso é estruturado. É bem interessante que no filme é estruturado tendo uma espécie de contagem regressiva, contagem progressiva para quando chegar a lua cheia, que vai ser a grande batalha final do filme, né? Onde a força dele está no ápice. E é legal, né? Que como a gente começa com a lua crescendo, né? Quanto mais passa o filme, mais a gente vê a força e a habilidade dele progredindo. E é uma coisa que faz a gente pensar o quanto existe ele calculando exatamente a melhor forma dele lidar, porque ele sabe que ele tá mais fraco naquele momento, mas vai ficar mais forte pra frente. É uma coisa muito, é um herói muito que ele precisa obrigatoriamente para planejar a médio e a longo prazo, porque a força dele varia em relação aos ciclos e às coisas. Não é aquele herói que sai impulsivo, detonando tudo que vem pela frente, porque, não, ele sabe que existe um momento que tem o ápice do poder, e ele sabe ter o poder, o momento que ele tem mais fraco, ele tem que calcular e estruturar tudo isso. E é bem interessante, né? Quando a gente tem tanto herói vingativo, que é tipo, vou detonar tudo que vem pela frente, tipo, não, eu tenho que usar coisa estratégica e existe o tempo exato e o momento adequado para fazer algumas coisas, por mais que seja doloroso ver algumas coisas ruins acontecendo e que eu tenha que me limitar o quanto eu consigo fazer com isso, porque senão eu apenas não posso me ferrar, mas como eu posso detonar, como eu posso pegar e pôr por água abaixo todo um plano para pegar e eliminar um problema muito maior que veio pela frente, né? Inclusive, é uma coisa interessante que é inspirado em um mangá, o Lobisomem Furioso, sendo que a partir aos 2 primeiros terços de filme fica muito uma trama dele contra gangsters, né? O que é bem bacana. Então, o fantasma
ele e os gangsters tudo interagindo no meio, né? E a partir do terço final do filme, realmente começa uma correria meio episódica, virando quase um negócio meio ficção científica, com mega fuga da prisão, luta contra a versão maligna, e por aí vai, mas tudo coerente, como se fosse realmente uma saga de HQ, onde tivemos um filme e uma história mais principal estruturada, né? E alguns arcos menores depois criando pequenas situações de 5 ou 10 minutos importantes mais pro final. Mas isso não deixa o filme mal estruturado, diga-se de passagem, né? Na verdade, ele dá o impulso necessário com o fato de que... Lembra que eu falei que quanto mais tempo passa, mais forte ele fica, porque vai ficando mais próximo da lua cheia? Então faz todo sentido a própria velocidade de ação do filme crescer de forma assustadora, diga-se de passagem, em proporção ao crescimento da própria força e fúria do protagonista, né? E dando agora um pequeno resumo para quem não tiver acesso à obra ou quiser pelo menos relembrar o conteúdo, né? Então, nosso querido detetive, ele está na cidade quando testemunha alguém sendo dilacerado por garras invisíveis do nada e tenta descobrir o que diabos está acontecendo. Inclusive, eu acho divertidíssimo quando aparece o resultado de uma necrópsia e os policiais estão dizendo: ah, você é o único que estava do lado, você é conhecido por já investigar situações de encrenca, você é um suspeito de assassinato, né? Aí então quando sai o resultado da necrópsia foi um demônio que matou, porque não tem como um ser humano fazer isso. Nossa, eu imagino um laudo que seja escrito no final, tipo, diagnóstico, morte por capiroto, sabe? Então, o que ocorre é que ele começa a investigar, descobre que várias pessoas que foram mortas desse jeito eram membros de uma banda, e que essa banda tinha um produtor que mandou eles abusarem e atacarem de uma cantora. Ele, indo atrás dessa cantora, descobre que ela está extremamente perturbada por tudo isso que aconteceu com ela, e que ela gera justamente esses ataques psíquicos de forma inconsciente contra as pessoas que ela considera culpada por aquilo que aconteceu com ela. E o que ocorre é que, para ninguém descobrir isso, justamente tem uma série de mafiosos tentando atacar ele, por causa que isso não envolve simplesmente evitar que o nome do nome da produtora de música fique limpo, que na verdade está bem sujo, mas o cara consegue se esquivar das acusações. Mas por causa que o dono da gravadora está seguindo, na verdade, as ordens de um político grandão. Porque, na verdade, essa cantora ela foi vítima de abuso justamente porque ela estava saindo com o filho desse político, só que esse político queria, na verdade, que um mega magnata cuja filha estava da mesma idade do filho, se casasse com o filho dele, para assim ele conseguir botar mais dinheiro dentro do grupo político e assim crescer ainda mais. Então, para isso, ele meio destrói basicamente a mente da garota, e com isso ele continua a sua ascensão, né? Ainda mais como seria a ideia do filho de um magnata ser pego e visto, na minha opinião, algumas reflexões de como seria a ideia de um filho de um magnata vindo com uma artista baixa, e não apenas isso, mas faz todo sentido o dono da gravadora conseguir se esquivar das coisas e das acusações, quando é justamente ele tem um político grandão como mandatário que consegue pegar e botar panos quentes quando tem algum problema no meio, né? Então, a gente tem uma série dos ataques das gangues justamente para pegar e evitar que as pessoas peguem e descobrem, na verdade, o segredo desse político corrupto. E é claro, no meio disso, temos as mais sequências tentativas de tanto de matar a cantora quanto matar o detetive, e as mega cenas de combate. Inclusive, a capacidade dele de acertar com precisão lembra muito uma cena do Bruce Lee naquele filme que eu acho que é O Voo do Dragão, se não me engano, no qual o Bruce Lee lutava lá na Itália contra um grupo da máfia,
onde o Bruce Lee, ele tinha feito várias dardos de madeira e ele usava a força e a habilidade deles para cravar quase como se fosse uma arma de fogo à distância nos adversários. Da mesma forma, aqui, o detetive, ele não chega a esculpir dardos, só que ele tem uma força e habilidade tão grande que uma única moeda é tão mortal quanto uma bala nas mãos dele. Então ele pega e atira a moeda de forma assim espetacular. Uma das coisas mais divertidas que tem, né? E então ele vai pegando, tentando defender a garota e lutar contra esses ataques, né, para finalmente tentar ver se ele consegue destruir os líderes dos mafiosos. Porém, a gente tem a grande quebra da história, quando tanto ele quanto a garota são sequestrados por um grupo secreto que almeja usar as habilidades deles para, bem, exercer poder sobre o Japão. Tanto que uma das primeiras coisas que eles fazem é manipular a mente da menina para ela saber que quem foi o político que mandou fazer aquelas atrocidades com ela. Isso faz com que justamente aquele tigre psíquico destrua e mate o político. Então, após usar esse teste, eles simplesmente começam a manipular a mente dela para eliminar qualquer tipo de adversário que eles tiverem. Ao mesmo tempo que eles começam a torturar o protagonista para conseguir fazer com que ele pega e ceda e trabalhe para eles também como um mega assassino com as forças e ferocidade de lobisomem deles, né? Porém, finalmente chega se aproximando o dia, apesar de ainda não ser o dia de lua cheia, o corpo dele regenera e tem uma força tão grande a ponto de ele conseguir destruir as grades da cela e fugir da prisão, né? Só que tem duas coisas importantes. Uma garota que era membro do grupo justamente dessa sociedade secreta, ajuda a salvar ele, só que é morta. E a mesma garota que no início do filme tinha aparecido, que eu não cheguei a comentar, e ajuda ele a escapar de uma gangue que estava aparecendo, né? O que dá a entender que, na verdade, essa garota, a sociedade secreta já estava vigiando ele através dessa garota, né? Que, na verdade, é uma espiã deles, né? E que ela acabou pegando, vendo que estava coisa errada e finalmente ajudando a escapulir. Então, não é uma sociedade secreta que surgiu do nada, não. Já tem uns indiciozinhos no meio do filme, no comecinho do filme, que ele é vigiado, né? Apesar de você não saber que é por causa disso que aparece a motoqueira lá no meio. E quando ela volta, justamente é para pegar e ajudar ele, né? Então temos até uma luta contra um lobisomem artificial, né? Que é criado justamente em laboratório através de uma cirurgia para transferir o sangue dele para uma outra pessoa para ver se é possível criar outros guerreiros lobisomens, né? Um combate que acaba durando pouco tempo, inclusive por causa que o sangue do lobisomem acaba sendo tóxico para o corpo dele, pro corpo humano. Tanto que ele começa a refletir, será que então que é impossível a gente ter uma relação entre entre um ser humano e um lobisomem por causa disso, né? Lembrando que todas as garotas com qual ele tá saindo pegando são humanas, né? Então, sempre aquela pergunta, será que possível, será que no futuro poderia ter um filho? Ou a gente poderia até pensar, né? Até onde ele pensaria num futuro, tentar continuar a linhagem dele, a família dele através de um filho, né? Só que até onde uma criança lobisomem poderia ser tóxica para uma humana, ou mesmo seria impossível, seria estéril o relacionamento entre um lobisomem e um humano. Pelo menos isso ajuda a dar essas reflexões, né? Finalmente ele resolve retornar para o local de origem dele, onde ele finalmente ele luta contra os descendentes dos caçadores que mataram a família dele, né? E tem inclusive a luta final contra justamente esse grupo, que essa sociedade secreta que acha eles, e leva justamente a garota psíquica, a Kimiko, para tentar pegar e destruir o cara. Só que, porém, estamos falando no dia da lua cheia, então o cara é basicamente invencível, recebe trocentas balas e não morre, mata várias pessoas de uma vez, sabe? Então, a Kimiko, basicamente, o corpo dela acaba se destruindo quando ela tenta pegar e atacar os lobisomens, né? Na sua força máxima, né? Sem ele precisar atacar ou qualquer coisa do tipo. Só que, infelizmente, ela acaba pegando e atacando justamente a noiva dele que tinha pego e ele conseguindo finalmente aqueles pequenos momentos de paz após pegar e detonar os caçadores, né? Até que finalmente ele pega e quando ele depois destrói os líderes dessa sociedade secreta e está com
está justamente com a esposa nos braços, você não sabe exatamente se morreu, se faleceu, se ele vai só enterrar, etc. Tem um momento muito icônico no qual ele pega uma espingarda, olha forte para ela e arremessa no chão, né? Meio mostrando para falar desde o início como o filme é antibélico até dizer chega, né? Como ele fala do acesso das armas de fogo sendo uma coisa que destrói e corrompe as pessoas, sabe? E como até mesmo um toque meio ecológico na história, diga-se de passagem, né? De você pegar e caçar os animais só por caçar, né? O que é uma coisa bem interessante, já que infelizmente a gente tem esse tipo de problema até hoje. Eu particularmente gostei bastante, um tom de tragédia, terror, ação, suspense e reflexão bem bacana, Lobisomem Enfurecido. Para quem quiser uma história de aventura que fuja do tradicional, para quem gosta de uma boa mistura de terror de ação, fica a minha recomendação. E eu quero saber de outras obras de terror e ação boas que vocês gostam, coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, até o próximo vídeo. Falou!